Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel Medeiros e estamos aqui para o nosso 8º episódio da 3ª temporada do podcast Atualizando. Hoje, eu, da equipe original, estou apenas eu aqui, mas é que eu estou com um convidado muito especial, que é o professor Ricardo Gaúcho. Tudo bem, Ricardo? Beleza, Daniel. Beleza, pessoal? Que beleza. E o tema de hoje, e por isso o professor Gaúcho está aqui para nos contar, professor de Biologia, é a respeito de uma outra pandemia, que começou lá nos anos 80 e que assolou o mundo e ainda hoje é motivo de muita preocupação, que é a AIDS. Então, eu estou até com um roteirinho aqui, vocês vão ver que eu vou ficar olhando para não me perder, porque eu quero fazer as perguntas as importantes para vocês, conhecimento e vestibular. Gaúcho, 40 anos da AIDS no mundo. A primeira coisa que eu queria que você nos contasse é como é que tudo isso começou, né? Qual que é a melhor hipótese sobre a origem do vírus? Agora, com essa história da Covid, discute-se muito, né, da origem do vírus. A AIDS tem uma história conhecida? Pois é, Daniel. Pois é, pessoal. Esse esquema da AIDS todo, essa história toda aí, que está basicamente esquecida, especialmente pela geração mais nova, né? Porque pouco se fala. Tu veja, a nossa geração, a gente recebeu um impacto, uma campanha de esclarecimento muito forte em cima da AIDS, né? Ou seja, isso criou, pelo menos dessa geração um pouco mais antiga, uma consciência muito grande do que significava e do impacto dessa doença, né? E agora, em meio à história da Covid, eu acho que é extremamente oportuno a gente falar, até tendo em vista esse marco, né? 40 anos da história da AIDS e também a quantidade astronômica de mortos, né? Estima-se em mais de 40 milhões de pessoas. É um número assustador e boa parte das pessoas não tem a menor noção, né? E tudo indica, em termos de origem, né, que é aquele velho problema. É um problema ambiental e um problema econômico, né? Muitos estudos foram feitos para tentar descobrir a origem do vírus e hoje há fortes evidências que realmente esse vírus é uma mutação de vírus que viviam em chimpanzés na África Central, né? E o epicentro inicial do que se tornou mais tarde essa epidemia foi no Congo, um país economicamente arrasado pelo processo, né, dos belgas e tudo que aconteceu lá. Então, uma pobreza muito grande, uma destruição muito grande, uma prostituição muito grande. E parece que o sangue do macaco, eles comiam, eles caçavam macacos, né? Chimpanzés especificamente. Então acredita-se que nessa manipulação, não que tenha havido relação sexual de homem com macaco, isso não é cogitado. Talvez até houvesse, né, dentro da psique humana, tudo é possível, mas certamente não foi por isso, foi pela manipulação mesmo do sangue, da carne daqueles animais, que possivelmente inferida e coisa e tal, o vírus tenha sido introduzido em humanos, mas ele ficava muito restrito à selva, aquela região daquelas tribos isoladas do centro africano, né? Aí, com o desenvolvimento do Congo e com o processo todo de exploração lá, acredita-se que foi a partir dali e dali ganhou o mundo e lentamente ela foi se espalhando. Agora, em termos de registro histórico mesmo, isso começa a partir da década de 70. Então, veja, né, desde lá do interior da África, isso é década de 20, 30, onde acredita-se que o vírus tenha passado para o ser humano. Mas ele se torna representativo quando os Estados Unidos começam a apresentar os primeiros casos, né? E por uma forma inusitada, isso começou especialmente na comunidade gay, né, entre os gays. E aí, quando a gente compreende a forma como o vírus é transmitido, né, ele é uma doença sexualmente transmissível. E isso é uma coisa que as pessoas também não entendem meio o que é o sexualmente transmissível. No fundo, não tem a ver com o sexo em si, não é a questão da prática do sexo, é a questão que é sangue com sangue, né? Então, mesmo numa relação heterossexual, a penetração, aquele vai e vem do pênis na vagina, aquilo vai provocar microcortes e microsangramentos. E por ali, naturalmente, o sangue pode se misturar e se dar o contágio. No caso
dos gays, que foi onde parece que começou o processo já nos Estados Unidos, na França também, mais ou menos simultaneamente, final da década de 70, né? Aí parece que a transmissão ela é mais acentuada, porque a questão de lubrificação, questão peniana, anal ali, é mais dificultada, então o nível de sangramento é maior e a contaminação é maior. Então não é por causa do sexo, é por causa do sangue que acaba sendo trocado. E assim o vírus acabou sendo introduzido. E isso, de uma certa forma, já criou lá no início uma noção muito preconceituosa da doença, né? Tanto é que na época se chamava de peste gay, olha o nome que era dado para a doença, porque realmente as comunidades gays foram as primeiras a mostrar um número de casos maiores, né? E depois o tempo mostrou que não tinha o menor sentido, até porque, do ponto de vista biológico, não faz o menor fundamento dizer que uma doença que é sexualmente transmissível afeta mais um sexo do que o outro. Não é por aí. Mas foi basicamente essa história, um processo histórico na África, né? A transmissão de outras variantes, na verdade, o que o chimpanzé passou para o homem não é o HIV, né? São variações. E no ser humano, novas mutações foram acontecendo, e aí acabou ganhando o mundo, a história toda, né? O que você comentou, Gaúcho, que talvez, né, o pessoal mais jovem não saiba, que da nossa geração não tinha essa leitura, não tinha essa educação, né, em relação às doenças sexualmente transmissíveis, né? A HIV é que vai iniciar esse processo, né, e educou a nossa geração, embora ultimamente isso tenha estado bastante em baixa, né? É o que talvez explique as reincidências, o número de casos tem aumentado. Porque na nossa época, especialmente a campanha que o governo fez na época, lá na década de 80, foi uma campanha muito forte. Então, quando a gente via uma pessoa com AIDS na televisão, era sempre uma pessoa muito magra, muito doente, muito mal. Aquilo era assustador, qualquer um que olhava para aquilo, todos se assustavam, né? E isso teve um impacto muito grande. E essas novas gerações agora, o pessoal não vê, não sabe que existem coquetéis que não curam a doença, apenas postergam, né, os problemas, mas não existe uma cura para a AIDS ainda, e o que leva à falsa ideia de que não existe mais. Que está tudo certo. E, pelo contrário, subterraneamente tem aumentado bastante, né? Gaúcho, para, né, esclarecer que o nosso propósito aqui, além de trazer esses temas, sempre tem o vestibular como propósito também, né? Explica para nós o que é AIDS e qual é a relação com o vírus HIV. Né? É interessante destacar que são coisas diferentes. Pois né? O fato de a pessoa ter o HIV não quer dizer que necessariamente ela vai manifestar os sintomas da doença. Existe uma diferença, né? Eu até fiz alguns esqueminhas aqui para tentar ilustrar um pouco melhor. Aqui, lógico, é um desenho, é uma figura eletrônica, né? Mas é exatamente a reprodução mais real possível da imagem do vírus. Então, a gente vê as hemácias ali em vermelho, né? Para quem está ouvindo, imagine uma esfera cheia de pontinhas, que o bichinho ele é muito feio, né? Então, esse nome HIV, na verdade, é uma sigla, né, é o chamado vírus da imunodeficiência, né? Então, ele é um vírus que é diferente de todos os outros. É uma coisa muito peculiar, ele é diferente de todos os que se conhecem, né? Porque ele é um vírus que ele enfraquece o sistema imunológico, que é justamente a estrutura do nosso corpo que está feita para nos proteger. Então, na medida em que o vírus destrói células do sistema imunológico, o sistema imunológico perde a capacidade de reconhecimento de invasores, né? O corpo não consegue reconhecer invasores, e assim qualquer doença chamada de oportunista acaba se manifestando. Tu vê, nós estamos conversando aqui, estamos respirando esse ar, aqui tem ácaro, aqui tem fungo, aqui tem bactéria da tuberculose, o que tu imaginar está no ar. E nós estamos inalando tudo isso e, em princípio, não tem problema. A gente gordinho, fofinho, bem nutrido como nós estamos, sistema imune bala, não tem problema. A gente identifica, produz os anticorpos e destrói. Agora, o problema do aidético é esse. O vírus, lenta e gradativamente, ele vai minando, ele vai destruindo as células
que fazem o reconhecimento dos organismos estranhos, e na medida em que eu perco isso, eu perco a capacidade de produzir anticorpos. Aí, quando eu perco essa capacidade de produzir anticorpos, qualquer micro-organismo que entrar no meu corpo, e também células cancerosas, né? Que é uma coisa que pouca gente sabe. O sistema imunológico ele não combate apenas organismos invasores, ele combate também células cancerosas que naturalmente se formam. É normal que se formem células cancerosas, só que é normal que o sistema imune as destrua. Na medida em que eu perco esse sistema, células cancerosas têm mais chance de sobreviver. Por isso, vários tipos de câncer associado à AIDS, né? E infecções simples, respiratórias, que, em princípio, não trariam nenhum problema, a pessoa acaba morrendo rapidamente com isso, né? Que danado, né? Puxa vida. É safado. Deixa eu te perguntar outra coisa. Veja, a hepatite, pega um exemplo da hepatite, é uma doença que ataca o fígado, né? A gripe, ataca o sistema respiratório. O aidético, ele fica doente do quê? Essa é uma boa pergunta, né? Porque, veja, é uma pergunta que muita gente se faz, né? Afinal de contas, o cara está com AIDS, o que está doente nele, né? Qual é a parte? Aí talvez seja uma forma até de a gente entender melhor o mecanismo dessa doença, né? Na verdade, o aidético, a gente comentou agora há pouco, ele não morre de AIDS. A AIDS ela não é bem uma doença, ela é uma síndrome, né? É a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, o meu sistema imune ele enfraquece e aí qualquer doença oportunista vai acabar me atacando. Mas o sistema imunológico ele tem uma lógica, ele tem uma estrutura. Eu até fiz um esqueminha aqui para tentar mostrar para vocês. Só deixa eu ver aqui, para quem estiver acompanhando visualmente poder entender. Nós temos um órgão muito importante e pouco conhecido que fica bem no meio do peito. Imagine o osso externo, aquele osso que liga as costelas, né? Atrás desse osso, que fica bem no meio do peito, tem uma pequena estrutura linfóide, que é o chamado timo, né? Que poucas pessoas nem conhecem, nem sabem que existe tal timo, né? E uma das funções do timo é produzir talvez a célula mais importante que existe no sistema imunológico, que é o linfócito T. Para quem tiver a chance de ver o vídeo aí, nós temos uma imagem eletrônica também que representa, bem próximo da realidade, o que é o linfócito T, também chamado de CD4. Essa célula é a célula mais importante do sistema imunológico. Ela desencadeia todo o processo de produção de anticorpos. Ela reconhece o invasor. Então, por exemplo, entrou uma bactéria da tuberculose. É o linfócito T que vai fazer o reconhecimento, vai liberar substâncias chamadas interleucinas no sangue, que vão informar as células que produzem os anticorpos são produzidos e o invasor é destruído. E aí que entra o HIV. Então, o HIV ele não ataca um órgão específico do corpo, ele ataca justamente essas células, os linfócitos T. Imagine que tu tem lá na tua casa tu tem um guarda, tu contrata um guarda, e esse guarda vai ficar protegendo o teu condomínio, protegendo a tua casa. Então, o vírus, ele não ataca a casa das pessoas, ele ataca o guarda. Que legal. Aí deixa a casa desguarnecida, literalmente. Exatamente. E aí tem uma coisa que é muito mais assustadora, não é apenas isso. Além disso já ser assustador em si, é o processo de reprodução dele. Então, o vírus, ele injeta o material genético dele nessa célula, o linfócito T. Esse material genético é o RNA, por isso ele é chamado de retrovírus, é um vírus de RNA. Esse RNA usa mecanismos de dentro, lá de dentro da célula do linfócito T e transforma o RNA dele em DNA. E esse pedacinho de DNA alienígena, invasor, que o vírus inoculou, esse DNA do vírus vai para o núcleo dessa célula e se emenda, se encaixa no DNA da célula hospedeira. Ele fica dentro do linfócito T, como se fosse parte do corpo humano. E ali ele pode ficar, até, pelo menos que tem registro, até mais de 10 anos. Caramba. Só que, como ele está dentro, no núcleo de uma célula, todo o sistema imunológico ele só age por fora das células. Ninguém sabe que ele está escondido lá dentro.
E ali ele fica incubado até que as condições mudem. Aí o que acontece? Ele usa o material da célula para produzir novos RNAs de novos vírus. E aí aqueles vírus se espalham, aí o linfócito T acaba se arrebentando, ele morre, né? E aí os vírus se soltam e se espalham pelo sangue. Alguns conseguem ser destruídos pelo sistema imune, mas logo eles já entram em novos linfócitos T e aí eles ficam escondidos. E assim, lenta e gradativamente, vai minando o sistema imunológico do cara. Então, agora respondendo a pergunta, o cara está doente o quê? O que está doente nele é o sistema imunológico. É uma coisa brutal mesmo. E depois os caras têm dificuldade de fazer roteiro de filme de ficção, né? Não, mas cara, é só pegar um livro de biologia. O bicho é um alienígena, está pronto ali. Imagina o bicho, ele entra dentro da casa, se instala na estrutura central da casa, de forma que o patrulhamento, a polícia que passa na rua, nunca vai imaginar. Porque todos os demais organismos, eles ficam fora das células. Fora das células é no plasma, no caso do sangue, né? Se tu está fora de uma célula, no sangue, tu está no plasma. Ali tu está exposto a glóbulos brancos, está exposto a tudo, ali tu é atacado. Agora, quando tu entra para dentro da célula, que é o que o HIV faz, aí não tem o que fazer, porque o corpo não sabe que está doente. O corpo está muito doente, só que o corpo não sabe que está doente. Essa é a tramóia do vírus aí, né? Bom, Gaúcho, nosso tempo está começando a acabar, para a gente não se estender muito, mas eu tenho aqui mais duas perguntas que eu quero te fazer. Então, a penúltima pergunta é a seguinte. Eu acho assim que já mais ou menos entendi pelo que você explicou, mas eu queria que você respondesse objetivamente. Por que é tão difícil produzir uma vacina contra HIV? Tem dois pontos. O primeiro, a gente já falou, Sim. É o fato de o vírus ficar, o material genético do vírus ficar localizado dentro das células de defesa. O sistema imune não tem como saber que está lá, então a reação ela é muito difícil. Mas o mais difícil para fazer a vacina, na verdade, não é isso. O mais difícil para fazer a vacina é a taxa de mutação. A gente ouve falar muito da Covid, a questão das variantes, que é uma coisa muito perigosa a história das variantes, né? Porque toda vez que um vírus reproduz, ele duplica o material genético dele. Só que a duplicação desse material, dos vírus, né, em relação às demais células que são mais evoluídas, o vírus não tem nenhum mecanismo de reparo. Então, quando um vírus se divide, é normal que aconteça um ou outro erro, que são as tais das mutações. Só que em vírus é muito mais frequente mutações. E por uma razão ainda não é bem entendida, o HIV tem uma taxa de mutação astronomicamente maior. Porque a vacina é uma coisa muito específica. Eu até tenho uma figura aqui, para quem estiver olhando aí, para poder acompanhar aqui a ideia. Ó. Pensa na ideia do Lego. A ideia do Lego é o mecanismo chave e fechadura. O anticorpo é uma proteína. Todo anticorpo é sempre uma proteína. Então, o corpo ele é capaz de produzir... A vacina estimula o corpo a produzir esses anticorpos, que são proteínas. E a proteína tem um formato geométrico como se fosse Lego. Ele é projetado geometricamente para se encaixar nas proteínas da cápsula do vírus. É um encaixe perfeito. Qualquer mudança que acontecer em alguma proteína do vírus, o anticorpo não se encaixa mais. Então, a vacina ela é uma coisa muito delicada. Ela estimula o corpo a fazer o anticorpo. Agora, se o vírus sofrer mutação demais, o mecanismo chave e fechadura já não funciona. Então, para a Covid foi um pouco mais fácil, né? Talvez até porque havia muito interesse econômico, muito dinheiro de pesquisa em cima, mas o vírus não é tão mutante. O vírus da AIDS, uma única pessoa, ela pode ter milhares de variantes. Não é que nem a gente ouviu falar, não, tem a variante da Índia, Sim. a variante da Inglaterra. Ele chama agora de alfa, beta. Isso, 4, 5, 6 variantes. Não, na AIDS são milhares de variantes. Então, teoricamente, teria que fazer milhares de vacinas. E isso cria uma dificuldade muito grande. E até agora não foi possível, né? Dizem já, alguns estudos já estão bem avançados, né? Talvez em questão de 4, 5 anos, talvez a gente já tenha uma vacina. Bom, e para terminar, Gaúcho, eu queria que você... É importante isso, né? Para as pessoas, às vezes, a gente conversa, fala tecnicamente, cientificamente, mas, às vezes, as pessoas parecem não
tem uma dificuldade de compreender a seriedade, né, das doenças, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre, até, né, esse momento, é evidente, os números da AIDS. Os números, gente, os números são assustadores. Esses números tinham que estar aparecendo em campanhas todo dia. As pessoas tinham que entender o que aconteceu, né? Para quem está acompanhando nossas imagens, aqui tem uma tabelinha aqui, e a hora que vocês tiverem tempo, vão atrás dessas imagens que a gente passou aqui, vale a pena, né? Tu vê, hoje no mundo, nesse exato momento, estima-se que tenha algo por volta de 40 milhões de pessoas portadoras, né? O que é um número assustador. Só em 2020, que são os dados mais atuais que a gente tem, só em 2020, 2 milhões de pessoas foram infectadas no mundo. É um número realmente muito grande, né? Certo? E desde o início da pandemia, lá dos anos 80 até agora, cerca de 55 milhões de pessoas já contraíram a doença. E entre 26 e 45 milhões morreram. Caramba. É um número assustador. Tu que é um historiador aí, na Segunda Guerra, estima-se... É uma Segunda Guerra inteira, né? Em torno de 40 milhões a Segunda Guerra, incluindo lá... Em torno, né, de 40 civis, milhões, numa estimativa mais pessimista, 45 milhões de pessoas já morreram, né? E no Brasil, mais especificamente, né? No Brasil, 400 mil pessoas já morreram. E, na verdade, não precisavam ter morrido tanta gente. Se realmente as campanhas governamentais, se de repente as estratégias fossem justamente visando o ser humano e sem a visão preconceituosa, sem o negacionismo, que não é novidade do nosso tempo, o negacionismo ele já existe há um bom tempo, né? Nós teríamos esse horror de mortos aí, né? Em termos de número, o que mais assusta é a idade das pessoas que contaminam, né? O maior número fica aí entre 25 e 39 anos. Os jovens são os que estão contraindo, né? Em 2019, que é o último dado que a gente tem no Ministério da Saúde, está tudo meio desatualizado por lá, nós tivemos por volta de 45 mil novos casos de AIDS. É alarmante. E, no entanto, ninguém ouve falar, né? E aquilo que a gente tinha comentado no começo, esse pessoal mais novo aí, né, de 25 a 39 anos, como não assistiram às campanhas, não se horrorizaram, não sofreram com a morte do Cazuza e grandes outros ídolos que a gente viu morrer. Fui para nós, para a minha geração, sim, eu lembro que para mim foi assustador. Eu vi o Cazuza daquele jeito, não podia ser verdade no caderno. E aí isso tudo, lógico, foi um choque, né? E a nossa geração tem a geração atual tem uma visão meio distorcida, distópica da realidade, né? Porque o que se ouve falar é que tem cura. Na verdade, não tem cura. O coquetel ele não cura, não existe cura para a AIDS, né? O que existe é um tratamento que diminui muito o sintoma, muitos efeitos, né? Tu consegue postergar a vida do cara por 10 anos, 15 anos, mas tu vai ficar sempre doente e sempre no bico do corvo. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento, né? Especialmente do ponto de vista sexual, né? Que a gente vive. Ou seja, para a gente só concluir do que você está dizendo, a importância, né, Gaúcho, da orientação sexual nas escolas, né? Principalmente no que diz respeito aos jovens, né? Hoje se discute muito, inclusive se deve fazer, se devem ter esses conteúdos na escola. Esses dados eles parecem demonstrar cabalmente que a escola é um lugar fundamental para esse início de prevenção, de conscientização, para que as pessoas não sofram tanto, né? Porque a AIDS, os coquetéis podem, como você bem disse, adiar a doença, né, o agravamento da doença, mas tem todo aí um potencial de sofrimento desnecessário, né? Sem dúvida nenhuma. A escola é o lugar para isso, mas a escola também é o grande centro de disseminação, né? Porque esses jovens, sem uma orientação sexual, como a gente vê hoje, né, com uma estrutura social meio abalada como anda a nossa, e com internet, com mídia e coisa e tal, a iniciação sexual de muitos desses jovens começa na escola. Pois é. É ali que os encontros, né, de menino, meninas, enfim, vão acontecer, e a escola pouco tem contribuído nesse sentido, né? Então, realmente, além das campanhas que deveria ter pelo próprio Ministério da Saúde, o próprio sistema educacional tinha que estar focado nisso, mas... Enfim. Tempos bicudos. Nem me fale. Bom, é isso.
né? Queria agradecer, Gaúcho, aí pela tua presença e agradecer vocês por mais esse podcast. Acho, né, que eu aprendi um monte aqui, de verdade, né, porque preocupa a todos. Eu sou da mesma geração do Gaúcho, também vivi todo esse processo e acho que é um tema desses, não só, eu falei bastante aqui em vestibular e tal, mas não, para a vida. Né? Esse é o típico assunto que é para a vida, né? Não tem a menor dúvida. Né? Questão de AIDS aí é atualíssima. Então, eu tinha preparado várias imagens, né? No fim, acabamos não mostrando tanto. Então, vocês que estão nos ouvindo aí, se tiver interesse nessas informações, né? Me procura lá no Instagram lá, Ricardo Melo, 2 L's, né? Ricardo Melo 10.000. Procura lá, Ricardo Melo 10.000, que tu vai ver, eu vou postar lá, vocês vão ter acesso. Vale a pena ler esses números e os esqueminhas propostos lá. Então é isso. Agradeço a todos e encerramos mais um episódio do podcast Atualizando. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Cuidado, hein? Juízo da nossa cabeça aí. Use camisinha, se proteja, se cuide.